Olá, tudo bem? Eu me chamo Éder Marques e eu gostaria de apresentar um controlador de bomba que abastece o bebedouro de gado lá da propriedade nossa, no nosso sítio. É um controlador feito em Arduino. A ideia desse projeto nasceu com as aulas de dispositivos embarcados do professor Mário Prado, aqui no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC. Vamos lá, qual que é a situação, problema que nós tínhamos? Nós temos uma vasca grande e um poço que não tem muita água. É um poço de baixo custo, ele não tem nem 50 metros. Com 50 metros já deu pedra basalto, paramos de furar. Então ele não consegue acumular muita água nele. Na bomba que tem lá, vem uma boia para ligar e desligar essa bomba. O nível estiver baixo, essa boia liga a bomba, nível alto, a boia desliga a bomba. O problema é o seguinte, o poço, por não ter muita água, ele não consegue levantar o nível do reservatório até chegar no ponto suficiente para desligar a bomba. A água acaba antes. E aí a bomba trabalharia sem água, no seco, e vai queimar. A situação que a gente tinha que fazer era isso, tinha que ir até o sítio, pegar aí, ligar a bomba, ficar esperando a água acabar, e aí desligar a bomba manualmente. Na época mais crítica, na seca, nós precisávamos fazer isso de manhã e à tarde, 2 vezes por dia. E tem a questão de custos também. Você tem o custo da gasolina para ir para o sítio, o custo do tempo que você fica lá de babá de bomba, né? É economicamente inviável. O que eu fiz foi isso aqui, ó, um controlador com Arduino. Bem, do lado esquerdo está a mangueira que vem da bomba. Ela seguindo para frente ali, ela joga água dentro da vasca. E se mexer nos registros ali naquela tubulação em T, eu posso jogar a água para sair pela mangueira laranja. É esse tipo de situação aqui, ó, molhar as plantas e às vezes captar água também para colocar no filtro e etc. Muito bem, aí está a caixinha onde fica guardado o Arduino. Vamos dar uma olhada aqui para o lado direito, mais perto da vasca. Então aí tem a mangueira preta que joga água na vasca. E aí a gente está vendo que tem, pela imagem da direita, 2 boias. Uma boia inferior e uma boia superior. Com ela eu consigo controlar o nível. Eu tenho 3 classificações de nível. Nível baixo, médio e alto. Quando o nível de água está abaixo da primeira boia, eu considero nível baixo. Se tiver entre as boias, eu classifico como nível médio. E se o nível de água conseguir suspender a boia superior, é nível cheio. Desliga a bomba. Eu ligo quando o nível estiver baixo e desligo quando o nível estiver alto. Ok? E quando acaba a água? E se acaba a água, aí eu tenho esta pecinha aqui, ó, que é um fluxímetro. Ele vai mandando sinal para o Arduino e eu vou contando o número de voltas. Eu tenho uma equação que eu converto número de voltas em fluxo de água. Porque quanto mais voltas eu contar, mais água está passando pelo cano. Então eu converto número de voltas em litros por minuto. Aqui é a plaquinha do Arduino. Aqui fonte de alimentação. Aqui é uma porta que eu coloco USB para poder subir código. Se eu precisar fazer atualização no código que está rodando no Arduino, eu alimento por aqui, né? Eu subo o código por aqui. Aqui está um display que está desligado, porque depois de um certo tempo de inatividade eu desligo esse display para não ficar aceso, gastando energia, etc. Essa bateria é o relógio e aqui é o meu painel de controle. 3 botões, com 3 botões eu faço tudo que eu preciso e mais esse botão aqui, esse potenciômetro. Tudo isso é para poder controlar uma pecinha que não dá para se ver muito, mas que está aqui, ó, uma pecinha azul que é o relé. O relé é quem abre e fecha o circuito, que liga e desliga a bomba. Eu controlo esse relé pelo Arduino. Vamos falar um pouquinho do nosso painel de controle. Tem só 3 botões. Se fosse ver, eu precisaria de mais de 10 botões. Se eu fosse colocar um botão para cada funcionalidade. Mas eu consegui configurar e modelar para apenas 3 botões. Porque eu fiz uma dependência do botão, da função associada ao botão, dependendo do contexto. Por exemplo, aqui eu tenho várias telas, né? Várias paginações que eu posso fazer. Eu modelei como se fosse canal. Então, os botões pretos, o mais eu avanço o canal, o menos eu desço os canais.
Agora, esse botão mais e menos, se eu estiver ajustando o relógio, ele será para incrementar a hora ou decrementar, hora, minuto. Então, eu modelei o botão para ter uma função a depender do contexto. E mais, ele tem 2 toques. Toque simples, ele tem uma função. Se eu tocar e segurar, ele muda de função. Ele tem uma segunda função associada. Então, com essas 2 funções no mesmo botão e mais associação a um contexto, dependendo da tela que eu estiver visualizando, os botões farão funções diferentes. Aqui a gente tem a primeira tela que eu estou mostrando para vocês, é o medidor de nível. O medidor de nível, ele tem aquelas 2 boinhas, né? Aí ele está considerado como nível alto. Aqui eu coloquei embaixo uma foto de como estava. O nível do bebedouro estava alto, e aqui a gente pode ver que a água levantou a boinha superior. Por isso ele marcou nível alto. A bomba está desligada. Nessa configuração, nível alto, desliga a bomba porque já está cheio, né? Não quero derramar água. Aí eu tenho a outra tela, é o modo de funcionamento. Tem o modo de funcionamento automático e o modo de funcionamento manual. Mas e se eu chegasse lá e que precisasse por algum motivo ligar a bomba e ela estivesse aqui, ó, no nível alto? Eu apertaria o botão vermelho, ele mandaria ligar, mas o nível alto mandaria desligar. Por isso eu preciso do funcionamento manual. Aquela questão que eu falei de 2 funções no mesmo botão. Se eu apertar um aperto simples, eu ligo e desligo a bomba. Mas se eu apertar e segurar, eu mudo o modo de funcionamento. Aí eu mando ligar. Como ele está no funcionamento manual, ele ignora o fluxímetro e ele ignora o medidor de nível. Então é para isso que eu preciso de um funcionamento automático, um funcionamento manual. Para eu poder ligar a bomba mesmo estando com nível cheio. Aqui é um pequeno vídeo fazendo a demonstração desse modo de funcionamento. Aqui, ó, fluxo de água. Acabei de ligar, né? Então tá dando a litragem baixa aí, ó, tanto de água por minuto que tá indo e quantos litros por minuto. E aqui o volume de água. Ele está no funcionamento manual. Por quê? Porque o nível dele está no nível alto. Nível alto quer dizer bebedouro cheio. Aqui a boinha, ó. A boinha de cima já está acionada, ele já está cheio. Mas no funcionamento manual ele vai deixar desligado. Então, se eu apertar, eu posso desligar por aqui, apertando, ligando e desligando. Mas se eu voltar ele, apertar o vermelho, esse aqui, ó, apertar o vermelho e segurar, ele volta para o modo automático. E no modo automático, ele viu que o nível está no nível alto. Aqui, ó. E o nível alto quer dizer cheio, pode desligar. No manual, ele ignora os sensores. O sensor de fluxo de água, por exemplo. Certo? Então é isso aí, ó. Muito bem. A próxima tela seria o medidor de fluxo, que é essa pecinha aqui que eu tenho, que converte o número de voltas em vazão. No caso aí, na hora que eu tirei, estava dando por volta de 11 litros por minuto. Se eu consigo medir o fluxo, eu consigo saber a litragem. Portanto, aí eu tinha acabado de ligar a bomba, está com 2,7 litros. Essa foto de baixo é uma foto mais antiga, foi no dia que eu instalei o controlador lá na vasca. Aí eu voltei lá à noite para ver se estava tudo funcionando, tudo ok. E da última vez que a bomba foi ligada, ele jogou 300 litros na vasca. E ele marca também o tempo de funcionamento. Então ele marca o fluxo, o volume e quanto tempo a bomba ficou ligado. A próxima funcionalidade que eu tenho é o relógio e os alarmes. Então eu configurei um relógio para ela. E aquela bateria que eu mostrei alimenta esse relógio. Se acaba a energia lá, o relógio continua funcionando. E eu tenho 5 alarmes. Para que eu preciso disso? Porque eu consegui proteger a bomba de não trabalhar no seco com o fluxímetro. E eu cuidei de desligar essa bomba quando ela está no nível cheio, para não chegar a derramar. Então eu não queimo a bomba e não desperdiço água. Porém, até então, eu não apresentei a solução que vai evitar
de uma pessoa, alguém ter que ir lá ligar essa bomba e ficar cuidando dessa bomba. Então eu fiz esse esquema dos alarmes. Eu deixei 3 alarmes para ligar a bomba. Ela liga às 8 horas, toca por volta de 1 hora, depois desliga, meio-dia liga de novo e às 4 horas liga de novo. Eu teria mais o alarme 4 e o alarme 5, mas eles estão desativados. Repara no cadeadinho aqui, ó. Nesse cadeado quer dizer que ele não está funcionando, ele não vai ligar a bomba à meia-noite. Está desativado. E esses que tem essa marquinha quer dizer que está ok, que ele está ativado. Aqui é um outro vídeo curto mostrando como que eu faço o ajuste dos alarmes. Vamos ajustar o reloginho da bomba, ó. 3 botõezinhos. Aperta o vermelho e segura, é o 7. Ele entra no modo de ajuste. Aí eu vou para cima, o botão mais sobe, o botão menos diminui. Eu quero colocar meio-dia e meio. O vermelho muda da hora, vai para minuto, e eu vou subir até sem atraso, sem delay. Sobe, 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 sobe. Meio-dia e meio. Aí no vermelhinho de novo, ele vai lá pro outro cantinho, ó, que eu posso desativar esse alarme que vai disparar a bomba, vai ligar a bomba nesse horário, ou eu vou deixar ativado. E aí ele pergunta, repara que ele coloca ali um botão pintadinho e os outros dois sim e não, que reproduz o que eu tenho aqui, ó. O botão pintadinho é o vermelho e os outros dois pretinhos vazado. Se eu quiser salvar esse novo horário, eu vou no botão da esquerda. Se eu quero não, vou com o outro botãozinho. Então eu vou apertar, aqui. Sim. Ele sai e volta para a operação de leitura. Tá lá ajustado para meio-dia. E os outros aqui desativados. Próxima tela é o fluxo mínimo de corte. O que seria isso? Qual é a menor vazão que a partir dela eu vou considerar que acabou a água e deverei desligar a bomba? Eu deixei para 4 litros por minuto. Quando eu ligo a bomba dá 17 e pouco. Aí vai caindo 15, 13, 10, vai descendo. Quando chegar no 4 ou menos do que 4, eu desligo a bomba. Aí eu posso, apertando o vermelho lá para fazer o ajuste, se eu apertar e segurar o vermelho, eu entro no modo de operação de ajuste, e aí ele passa a ler o potenciômetro. E eu virando o potenciômetro, eu consigo alterar esse fluxo mínimo de corte, subir ele, por exemplo, para 8 litros por minuto. Quando ele chegar, vai diminuindo, quando chegar a 8 litros por minuto, eu desligo a bomba. Com relação ao código, ele foi todo modelado orientado a objeto. O pessoal costuma escrever várias funções, né? Mas eu não gostei muito daquele digital read, digital write, é muito próximo da máquina. Eu criei uma camada acima aí de abstração. E é fácil identificar as classes aqui depois de olhar o aparelho. Eu criei uma classe LED, uma classe relé, uma classe boia de nível. Aí eu usei objetos de boia de nível fazendo composição para poder criar a classe medidor de nível. O gestor de fluxo, que cuida de toda a parte do fluxímetro e do fluxo mínimo de corte. A classe botão, que tem 2 funções atribuídas. Do outro lado aqui, uma classe relógio, uma classe de display, com os efeitos, com tudo que eu preciso escrever nela, e o controlador em si. Bem, então todo modelado orientado a objeto com classes em C++. De tal sorte que o código do Arduino em si ficou super enxuto. Aqui eu só importo a biblioteca, defino as pinagens do Arduino, declaro o objeto controlador. Aqui é só uma função auxiliar para que eu estava monitorando o consumo de memória e não entra no controlador em si de verdade. E aqui o setup. No setup eu instancio o controlador e inicializo.
chamando o método init. E no loop, na recorrência do loop, eu invoco o método atualizar. E acabou. O resto fica tudo por conta das classes. Aqui me ajudou muito ter lido os sistemas operacionais do professor, do grande mestre Tannenbaum. Aquela coisa de cuidar da memória, de consumir pouca memória, de controlar processos, o esquema de para não dar lock, né? De semáforos, os chineses comendo macarrão, etc. Aquilo ali me ajudou muito, eu peguei muita inspiração daquele livro para poder fazer a modelagem. Aqui eu modelei como 2 processos e 3 threads. Um processo com 2 threads porque compartilham dados entre si. E programar para circuitos é bem diferente do que programar para software, etc. Tem vários detalhes aqui da parte elétrica que a gente não precisa cuidar, mas que no caso do Arduino é necessário. Então é isso. Esse foi o controlador que eu fiz para automatizar o abastecimento de um bebedouro para gado lá no nosso sítio. Muito obrigado por assistir, por ter ficado comigo até aqui. Fiquem com Deus. Forte abraço. Obrigado.